Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje eu vou falar agora, sobre o primeiro turno das eleições. Acho que ficou para o segundo turno agora, Aqui no estado de Goiás não vai ter segundo turno e só vai ter segundo turno para presidente da República mesmo. O resultado dessas eleições foi um resultado totalmente diferente das pesquisas que estavam apontando Bolsonaro com 28, depois e daquele vídeo que eu fiz da outra vez, estava falando sobre o crescimento do Haddad, Tava de 4, foi para 9, foi para 13 e foi só aumentando. Só que o Bolsonaro também cresceu nas pesquisas, Cresceu, depois ele cresceu mais também, mas não cresceu do mesmo jeito que apontou na votação, Ele foi até os seus 35% das intenções de voto, chegou até no teto mesmo, máximo de 40% dos votos válidos, e a gente viu que ele cresceu mais ainda do que estava nas pesquisas, Então a gente não pode acreditar no que fala as pesquisas aqui para o Senado no estado de Goiás. O Marconi Perillo estava em primeiro lugar, e eu vejo que nas pesquisas também de Minas Gerais eu vi que a Dilma estava em primeiro também. Aqui o Marconi ficou em quinto lugar e perdeu, Ele está sendo investigado e agora ele vai ter que responder. Não tem foro privilegiado mais para ele. E a Dilma também, Tá. Agora eles não têm foro privilegiado, então eles vão ter que responder na justiça comum, Eu fiquei surpreso com essas eleições. Eu achei que o Bolsonaro ia mesmo ficar de acordo com o que aconteceu nas pesquisas, ele ia ficar lá para os seus 35%, no máximo 40%, e ele superou as minhas expectativas. Ele aumentou bastante, vários votos, pelo menos as pesquisas migraram, A Marina, com certeza, ela foi totalmente aniquilada nessas eleições, O pessoal estava falando que ela tinha pelo menos 4%, o Alckmin com 7%, todos eles foram liquidados, A Marina ficou com 1%, o Alckmin com 4,6%, e isso mostra que ou as pesquisas estão erradas ou que o pessoal decidiu ter o voto útil contra o PT logo no primeiro turno. Vamos acabar com o PT, vamos ganhar no primeiro turno com o Bolsonaro mesmo. Essa é uma opção menos pior, para o país. E eu vejo que o Bolsonaro tem uma agenda liberal, tem uma agenda boa para o país. E o contrário é o PT, O contrário de tudo isso é o Haddad com o Lula, A gente vê que depois que terminou as eleições, no outro dia ele já foi lá para Curitiba, lá para conversar com o Lula, para saber o que eles vão planejar para o segundo turno, para a campanha. Quer dizer, quem está governando de fato, antes, quem está coordenando a campanha de fato, antes de serem eleitos, é o Lula, E o Lula e o José Dirceu. E ele, na entrevista que ele deu para um jornal espanhol, ele disse que eles vão tomar o poder mesmo. José Dirceu falou na cara dura mesmo, e no plano de governo do Haddad, eles já estão falando em censura, eles estão falando na parte de cotas para os cargos da justiça, para promotor, para juiz, para o ministério, os ministros do STF. Também estão sendo racistas pelo fato de escolher as pessoas que vão ser atendidas pelo SUS de acordo com a cor da pele. Então é um precedente muito perigoso para o Brasil o PT ganhar. Então a gente tem que votar contra o PT, contra o mal, contra
um partido que quer fazer disso aqui uma enorme Venezuela, que é mesmo colocar toda a América do Sul rendida, quer colocar os brasileiros continuar, né? Porque o brasileiro hoje está de joelhos para esse governo. Tem muita gente ainda que, infelizmente, está com essa mentalidade de PT ainda, de pai dos pobres, o Lula pai dos pobres, está com essa mentalidade feia ainda, principalmente o pessoal do Nordeste, né? Porque o Lula ajudou os pobres e tudo, agora vamos fechar com ele pro resto da vida. Acho isso é muito errado, né? A Dilma, ela entrou muito mal, apesar dela estar sendo comandada pelo Lula ali, né? Em algumas ocasiões ela deixou de lado os conselhos do Lula, ela foi um pouco intransigente, mas o governo populista do Lula que ele fez nos seus 8 anos de governo, ele não, se ele tivesse continuado a ser presidente, ele não conseguiria fazer, né? Ele jogou a bomba para Dilma mesmo, para estourar na mão da Dilma, para aquelas aumento de, ela teve que aumentar o combustível, teve que aumentar a energia, teve que fazer, estava até querendo censurar a mídia. Eu lembro muito bem que ela, um pouco antes do impeachment dela, sofreu impeachment, ela estava falando sobre isso. Então isso é muito ruim. O Haddad deve ser pior ainda, porque o plano de governo deles está sendo maquiavélico mesmo. Eles estão querendo fechar o Brasil, colocar plebiscito, acabar com o legislativo e ficar só o executivo mesmo, e continuar aparelhando o Estado, engordando o Estado. Isso é péssimo. Então vamos votar, vamos fazer o voto útil agora no Bolsonaro para ele levar. E eu tenho um prognóstico de que ele vai levar fácil essa, graças a Deus, pelo fato de 46% dos votos já estarem sendo para ele, né? Esses estão fechados com ele, ainda tem mais outros que vão migrar, né, para o Bolsonaro. Então, se ele chegar a 51%, não importa mais. Ele consegue 5% dos outros eleitores, ele vai conseguir. Então, se tudo der certo, ele vai ser eleito e vai ser o presidente do Brasil, Bolsonaro. B17 é o que o Brasil precisa nesse momento, é acabar com o PT. Agora a campanha no segundo turno, que eu vejo que o Bolsonaro tem que fazer, é mais voltada para as mulheres, mais voltada para os outros eleitores que elegeram, que votaram em outros candidatos. Ele vai conseguir sim, se ele tiver uma boa assessoria, ele vai conseguir sim falar com essas pessoas e garantir aí, né, uma eleição tranquila. Eu acho que no meu ponto de vista, ele vai conseguir aí ganhar com mais de 60%. Isso vai ficar muito tranquilo para ele. Vai ter os debates que ele vai ter que participar agora, vai ter o horário eleitoral com os minutos, né? A mesma quantidade de minutos para cada lado, e mais a internet que ele já tinha, mais muita gente fazendo campanha para ele de graça, muita gente brigando mesmo para debater, para não deixar ninguém falar o que não deve sobre o Bolsonaro, né? Esse negócio de machista, de nazista, de homofóbico, de racista, de um monte de istas que falam dele. Isso é tudo mentira, tudo fake news, tudo coisas que eles pegaram algumas coisas que ele falou e estão jogando isso para ele ser o que não é, né? Então muita gente está defendendo o Bolsonaro e eu agora estou defendendo também. Meu primeiro turno eu não votei no Bolsonaro por achar que a proposta do João Amoedo era melhor. Eu não tive voto útil nele, até porque eu sabia que não ia dar certo esse negócio de ganhar no primeiro turno. Eu achei que de todo jeito, de qualquer forma,
esse negócio de voto útil não ia dar certo no primeiro turno. Ele ia vencer, eu sabia que ele ia vencer, então tá tudo tranquilo. Então agora a gente vai votar no Bolsonaro. E é o que o pessoal tá pensando aí. Esses 46% que ele garantiu não vai mudar. E ele vai conseguir angariar mais 5 pontos. E é o que precisa para ele ser eleito presidente da República. Então é isso, pessoal. Se gostou, curte. Se gostou mais ainda, compartilha. Obrigado a vocês por ter assistido esse vídeo até aqui. Isso é tudo. Valeu.